Olá novamente, turma. Estamos aqui mais uma vez para falar agora sobre alguns conceitos da ecologia. Vamos falar sobre os fatores que compõem o ecossistema. A gente vai estar falando sobre alguns termos que a gente utiliza na ecologia para compreender um pouco melhor como é que funciona as interações entre os seres vivos e o planeta, que é exatamente o que compreende um ecossistema. Para início de conversa, a gente precisa falar de equilíbrio dinâmico. E o que é um equilíbrio dinâmico? Significa o seguinte, que todo e qualquer local em que se encontrem animais, plantas e outros seres vivos, a gente tem uma constância de padrões naquele ambiente. Só que essa constância é chamada de equilíbrio. E o equilíbrio, ele não é uma linha reta. Ela não é uma coisa parada, estagnada. Ela está sempre em movimento e é por isso que a gente chama que é dinâmico, é um equilíbrio dinâmico. Observa que no gráfico aqui a gente não tem uma linha reta, né? A partir desse ponto aqui ele vem de baixo, vai subindo, vai se desenvolvendo, esse grupo, essa comunidade, essa população desse local vai se desenvolvendo e chega um momento que ela começa a sofrer picos e quedas, picos e quedas, picos e quedas, mas são pequenas quedas e pequenos picos, se mantendo constante sempre nisso. Sempre tem um pouco mais de predadores, sempre tem um pouco menos de predadores, um pouco mais de produtores, um pouco menos de produtores. E esse é o equilíbrio dinâmico. Isso é muito importante que vocês entendam porque todo ecossistema que a gente falar, o que a gente conheceu ou ouvir falar no mundo, ele está buscando esse equilíbrio dinâmico. Se ele está em equilíbrio dinâmico, ele já está fazendo esse tipo de movimento, né? Essas pequenas variações já na parte de cima. Se ele está em desenvolvimento, ou devido a um impacto ambiental, ou porque ele está surgindo agora, é um novo ecossistema, então ele pode estar ainda nessa parte de baixo, nessas linhas, nessa linha que está subindo ainda, em algum desses pontos, tá? Ou seja, uma quantidade de produtores está aumentando muito, mas a de consumidores ainda não está tão grande porque está no início da formação de um ecossistema, certo? De uma sucessão ecológica, podemos falar também. Então, o equilíbrio dinâmico é basicamente isso. Além do equilíbrio dinâmico, a gente tem alguns conceitos que são fundamentais para se entender melhor os termos que a gente trata da ecologia. São elas biomassa, espécie, relações intra e interespecíficas. A biomassa nada mais é do que a quantidade de matéria orgânica que um grupo de organismos tem em um determinado local específico. Por exemplo, uma floresta aqui em João Pessoa, tá? A Mata do Buraquinho, por exemplo. A Mata do Buraquinho, a biomassa da Mata do Buraquinho é a soma de tudo que for vivo daquela região. São as árvores, são os animais, são as bactérias, são os fungos, são todos os seres que possuem vida ali dentro, tá? Isso é a biomassa. É possível de ser calculada, mas não é um cálculo tão simples. O importante é que a gente entenda que quando fala de biomassa, é tudo que tem relação com alguma coisa viva. Tá? Então, biomassa, já pelo próprio nome está dizendo, é a massa de seres vivos, é a massa orgânica. Tá? Com relação às espécies, são aqueles indivíduos capazes de cruzar-se na natureza e produzir indivíduos férteis. Por exemplo, você pode ter um lobo-guará macho, um lobo-guará fêmea, e eles se cruzam e vão gerar um lobinho-guará, um filhote. Isso daí é uma espécie. Agora, se você encontrar um lobo-guará que vai, digamos assim, encontrou um outro bichinho lá parecido com uma raposa, por exemplo.
e eles tentam se cruzar, não vai gerar um descendente fértil. Na verdade, se brincar, talvez nem consigam cruzar. Então, se eles não conseguem cruzar e muito menos produzir um indivíduo fértil, então esses dois animais são de espécies diferentes. Por exemplo, o jumento e a égua. Eles cruzam, eles conseguem cruzar. Só que o indivíduo que nasce, o burro ou a mula, né, o burro-mula, não é um indivíduo fértil, ele não consegue gerar novos filhotes. Tá? O burro ele não consegue gerar esse indivíduo, tá? Fértil. E a gente vai entender isso nos próximos anos, tá? Eu vou explicar isso para vocês com mais calma em outros momentos. Mas então isso significa que o jumento e a égua, por mais que consigam cruzar entre si, não geram um descendente fértil. E isso mostra que eles também não são uma espécie só. São duas espécies. E aí, com essa compreensão de espécie, a gente chega nas relações intraespecíficas e interespecíficas. A relação intraespecífica é aquela entre seres da mesma espécie. Tá? Por exemplo, as formigas, elas convivem entre si. Os seres humanos convivem entre si, os lobos, os cães e vários animais convivem entre os seus comuns, entre os seus semelhantes. Isso é uma relação intraespecífica. Às vezes ela é saudável para todo o grupo, às vezes não. Exemplos disso são, por exemplo, a sociedade humana, né, que tem aí o convívio harmônico, digamos assim, né, entre as pessoas, cada um exerce seu papel, uns são médicos, outros professores, outros são funcionários da construção civil, outros são estudantes. Então, a gente tem várias funções para um mesmo grupo de uma mesma espécie. Agora, existem relações que não são tão saudáveis. Por exemplo, trazendo para o caso do louva-a-Deus. O louva-a-Deus, ele normalmente tem, depois que acasala com a fêmea, o macho ele é morto, decapitado e serve de alimento para os filhotes. Isso é uma prática chamada canibalismo. Então, assim, de certa forma há uma perda para o grupo de louva-a-Deus, para a espécie do louva-a-Deus há uma perda, porque morreu um indivíduo, né, mesmo que foi para servir de alimento para os seus semelhantes, mas houve uma perda. Então isso daí já é uma relação não boa, ou seja, a gente chama de relação negativa. E na relação interespecífica é quando os organismos interagem entre espécies diferentes. Por exemplo, é a relação que a gente tem com um boi, é a relação que a gente tem com um cachorro, é a relação que um cachorro tem com um rato, é a relação de um gato com um cachorro, com um passarinho, é de um passarinho com outra espécie de pássaro, tá? São espécies diferentes interagindo entre si. É o que a gente vai ter de relações como, por exemplo, predatismo, né, que tem o carnivorismo, o herbivorismo. A gente vai ter interações como parasitismo. Isso são relações interespecíficas, são entre espécies diferentes, tá? Passando então, a gente tem o conceito de habitat, que é importantíssimo para que a gente possa entender como é que funciona toda aquela dinâmica dos biomas, tá? O habitat é a parte do bioma ou dos ecossistemas onde vivem as populações, ou seja, é o local em que um organismo vive, ou vários organismos, né, no caso. E aí a gente tem os habitats marcados principalmente pelos climas das regiões. E aí existem habitats muito variados, inclusive às vezes as pessoas confundem o habitat como o bioma. Por quê? Devido à característica de um habitat ter muita semelhança com a definição de bioma, né? Só que o bioma, além de ser um local, você também tem os seres vivos característicos daquele local. E o habitat não é isso. O habitat é o local, tá? Que não reste dúvida sobre isso. E caso tenha, por favor, entre em contato comigo. O nicho ecológico, aí a gente vai entrar num detalhezinho um pouco mais complexo,
Porque por mais que a compreensão abstrata de nicho ecológico seja simples, né, digamos assim, seria a função de que cada organismo tem no ambiente, no seu habitat. Ele traz alguns detalhes. Olha só como é que está aqui a definição. O nicho ecológico é o conjunto de condições necessárias e das relações que a espécie tem com o ambiente. Ou seja, a espécie que tiver em estudo ou em questão, vamos citar um exemplo aqui de um macaco prego. Tá? Do macaco prego que vive aqui na Mata Atlântica, um macaco prego que vive na Caatinga. Mas vamos dar o exemplo do macaco prego. O nicho ecológico do macaco prego tem a ver diretamente com o que ele come, ou seja, com os alimentos e os nutrientes que ele aproveita no ambiente em que ele se encontra. Tem a ver com a vegetação com a qual ele interage, tanto para o alimento como para a sua própria proteção, né? Digamos, para o seu local de descanso, a sua casa, vamos chamar assim, que a gente chama na verdade de nidificação adequada, certo? E a temperatura, a umidade do ambiente também, que influencia em toda essa função do animal, tá? Em todo esse papel que ele desempenha. Outras características do nicho também digamos assim, entre aspas, a função dele naquele local. O que é que ele faz? Porque um animal que se alimenta de plantas, ele geralmente vai estar disseminando sementes. Um animal que se pendura em árvores, que está fazendo que vive nas árvores, vai estar influenciando diretamente o desenvolvimento daquelas árvores também. Então, tudo isso é o nicho ecológico. A interseção entre essas coisas. É a planta que o animal utiliza para se alimentar, que utiliza para viver, para morar, para dormir, e a temperatura, o ambiente em que ele está, aquilo que ele consegue gerar ali ao redor para manter-se vivo, né, e desenvolvendo bem naquele ambiente. Isso é o nicho ecológico. E aí entramos em seres autótrofos e heterótrofos, né, que talvez vocês já devam ter ouvido falar, mas não custa nada relembrar. Os autótrofos são os vegetais, por exemplo, né, e os heterótrofos são os animais. O que quer dizer autótrofo e o que quer dizer heterótrofo? Autótrofo, auto vem de próprio, né? Então, todo autótrofo, como trofos é crescimento ou desenvolvimento, todo autótrofo ele consegue gerar ou consegue regular o seu próprio desenvolvimento. Ele consegue produzir o alimento ou as condições de nutricionais para que ele possa se desenvolver sozinho ou se autodesenvolva, tá? Autótrofo. Já o heterótrofo ele não tem essa condição. Ele precisa pegar os nutrientes de outros seres que possuem também nutrientes. Pode ser os próprios autótrofos ou de outros heterótrofos. E aí a gente vai utilizar termos na ecologia distintos para esse tipo de heterótrofo. Aquele heterótrofo que come autótrofo e aquele heterótrofo que come outro heterótrofo. A gente vai ver quais são esses conceitos, tá? E aí a gente entra no conceito que eu vinha falando agora, tá? Produtores são todos aqueles seres que conseguem produzir o seu próprio alimento, ou seja, são os autótrofos. Aqui a gente tem os exemplos das plantas e acima tem o exemplo do nosso pulmão, né, do pulmão do mundo. Isso aqui são algas autótrofas. Tá? Essas algas aqui elas são encontradas nos corpos d'água, nas superfícies de lagos, de rios, de mares e de todo o oceano. Tá? São muitos e a produção de oxigênio por eles é muito alta. Por que são chamados de produtores? Porque produzem oxigênio? Não, porque eles produzem a matéria orgânica necessária para nutrir tanto eles, quanto os consumidores, quanto os decompositores que vão vir depois. Por isso são produtores. Eles produzem toda a energia absorvível por todo o resto da cadeia.
E aí, depois dos produtores, a gente tem os consumidores, que podem ser, como eu falei para vocês ainda há pouco, consumidores de produtores, são chamados de consumidores primários. Presta bem atenção nisso, é importantíssimo. Consumidores primários ou consumidores de primeira ordem. Depois, em seguida, vem os consumidores secundários, consumidores de segunda ordem, que são aqueles animais que comem animais da primeira ordem, ou seja, consumidores primários. Lógico, o sapo não come coelho, tá, galera? Mas come insetos, e insetos também se alimentam de plantas. Então, se o inseto se alimenta de planta, qualquer animal que se alimentar de planta, ele é consumidor primário. E qualquer animal que se alimentar desse animal que come planta, ele é consumidor secundário. E todo animal que se alimentar desse consumidor secundário é um consumidor terciário. E assim sucessivamente. Quaternário, quinternário, que é difícil ter, tá? Normalmente numa cadeia alimentar ou numa teia, você tem até a quarta ordem, tá? Que no caso é esse aqui, quer dizer, o próximo daqui. Mas são essas as ordens que a gente vai ter. E, por último, temos os decompositores, que são principalmente os fungos, mas não só eles. Existem também bactérias que são decompositoras, tá? Mas os principais representantes são os fungos, porque basicamente todo fungo ele é decompositor. Ele se alimenta de matéria orgânica que está morrendo ou que está disponível para eles, tá? Por exemplo, laranjas e morangos não estão morrendo, mas estão ali disponíveis para ele. Não possuem uma proteção, então eles se aproveitam e já vão degradando aquilo ali, decompondo aquilo ali. Mas também pode ser que o organismo já esteja morto, por exemplo, alguma árvore que cai na mata, algum bicho que morreu, vai desenvolver fungos, sim, com certeza, tá? E a gente tem então esses grupos formando, digamos assim, os níveis que a gente chama de níveis tróficos, tá? Anotem esses termos que não estão nos slides, porque também eles são importantes. Esses são os níveis tróficos, tá? Os produtores, consumidores e decompositores formam os níveis tróficos. E aí a gente vai ter aqui os consumidores. Esses aqui, herbívoros, carnívoros, onívoros e detritívoros, são consumidores. Todos eles são consumidores. Não existe aqui produtor nem decompositor. Quem são os herbívoros? São aqueles animais que se alimentam de plantas, ou parte delas ou de toda ela. Um bode, por exemplo, que come raiz, come o caule, come a folha de um capim, qualquer que for, ele arranca tudo e come, ele é um herbívoro. Uma lagarta que só come a folha nova de uma planta, ele também é um herbívoro, tá? Um passarinho que se alimenta do néctar, um beija-flor, por exemplo, ele é herbívoro. Agora, lógico, cada um deles tem alguns detalhes. Se só ele se alimenta de fruta, o herbívoro é frugívoro. Se ele se alimenta só de néctar, é nectívoro. E por aí vai. Mas são detalhes que para vocês não interessam. O importante é que se alimenta de alguma parte da planta, ele é herbívoro. Se o animal se alimenta de carne, ele é carnívoro. Lembrando, o herbívoro ele se alimenta única e exclusivamente de plantas. Carnívoros se alimentam única e exclusivamente de carne. Ou seja, se você abre a boca e diz assim: ah não, professor, eu sou carnívoro. Não, você não é carnívoro, porque você não só come carne de manhã, de tarde e de noite. Você não se alimenta da carne crua, da carne de outros animais. Você não se alimenta da pele, dos ossos, das vísceras dos animais. Não, você só pega a partezinha que lhe agrada. Você só pega o peito do frango, você só pega ali aquele colchão mole, você só pega ali aquela parte do boi que lhe agrada. Você não come cérebro, você não come tripa, você não come os ossos do animal, tá? Carnívoro não. Carnívoro ele come tudo que for do animal, é do olho e da pele até o coração e as tripas do animal, tá? Carnívoro só come carne. Agora, o onívoro, aí tudo bem. O onívoro come tudo que tiver na sua frente. Come a carne, come planta, come fungo, come o que tiver na frente, tá? O porco é um animal onívoro, assim como o ser humano também é um animal onívoro. Os macacos, de modo geral, a maioria deles são onívoros, tá?
E os detritívoros são esses animaizinhos que muitos acham asquerosos, mas que são importantíssimos. São os animais que se alimentam da matéria em putrefação. São, digamos assim, que são os chamados lixeiros da natureza. Tá? São aqueles que fazem a limpeza do que, digamos assim, não presta mais para nada. Tá? Não está mais vivo, não tem mais função ecológica, e que na verdade a função ecológica é exatamente alimentar os detritívoros, e eles vão tem uma função importantíssima, os detritívoros, que é o que? É reduzir o tamanho da matéria morta para um tamanho menor, para que esse tamanho menor seja decomposto pelos decompositores, fungos e bactérias. As bactérias e os fungos, eles podem fazer sim uma decomposição de um bicho inteiro. Mas se esse bicho ele for comido aos poucos e transformado em fezes, como é no caso, por exemplo, do tapuru e das minhocas, né, e de outros animais também, como por exemplo o urubu. O urubu é um detritívoro fantástico. Ele come o que está morto e as fezes dele vão servir de alimento para as bactérias e para os fungos que são decompositores. Ou seja, aquele animal gigante que estava ali morto e apodrecendo tem a atuação das bactérias e dos fungos, mas também tem dos detritívoros para agilizar na decomposição, tá? Para fazer com que essa decomposição ocorra de uma forma mais rápida e o impacto, digamos assim, causado por aquele ser vivo que está morto ali, ele seja menor possível, tá? Isso não é só para animais, isso daí também é para plantas. Por exemplo, a planta, o cupim, ele se alimenta tanto de plantas vivas como de plantas mortas, mas principalmente de plantas mortas. As plantas mortas que o cupim se alimenta vai virando um pozinho, e aquele pozinho dali é ótimo para o solo, para as bactérias que fazem parte dele, e vão fazer essa decomposição transformando em solo rico e fértil. E por aí vai. Conhecendo então o que são produtores, o que são consumidores de primeiro, segundo, terceiro nível, e o que são herbívoros, o que são onívoros, carnívoros e detritívoros e decompositores, entramos em cadeia e teia alimentar. A cadeia alimentar é uma linha reta do produtor ao consumidor final, ou seja, o topo da cadeia alimentar. Então aqui a gente tem 3 exemplos de cadeias alimentares. A primeira é uma cadeia alimentar próxima da água, né, que aqui a gente tem uma alga. Aí depois essa alga vira comida para o caramujo, que vira comida para um peixe, e depois vira comida para uma garça. Uma coisa com uma planta na terra. Existem besouros que se alimentam dessa planta. Esse besouro vai servir de comida para o sapo. O sapo, no final, vira comida para uma ave de rapina qualquer. Pode ser um carcará, pode ser um gavião, tá? Algum animal desse tipo aí. E também essa outra aqui, que são os campos, digamos assim, que a gente produz cereais, por exemplo, que vão servir de alimento para os roedores, e esses roedores vão servir de alimento para cobras, tá? Observa que esse último aqui só tem 3 níveis tróficos: produtor, consumidor primário e consumidor secundário. Somente. Nesse de cima, no caso esse do meio aqui, e o primeiro, a gente tem 4 níveis: os produtores, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário, tá? Prestando atenção que toda cadeia alimentar e toda teia alimentar, ela sempre inicia-se em produtores, tá? Sempre aqui na base vai ser um organismo autótrofo, ou uma alga, ou uma planta, ou aquelas algas microscópicas, tá? Aquelas algas microscópicas também servem de alimentos para animais microscópicos, chamados de zooplâncton. E aí, depois de uma cadeia, a gente tem a teia alimentar, que é nada mais nada menos do que um conjunto de cadeias alimentares aos montes. E aí observem que, do mesmo jeito que lá nas cadeias, aqui nas teias a gente tem as setas com sentidos diferentes. Olha só,
todo o consumidor tem uma seta apontando para si. Quando essa seta sai do produtor para o consumidor, está querendo dizer o seguinte: a energia do produtor foi para o consumidor. A energia do consumidor primário foi para o consumidor secundário. Isso é uma sequência em cadeia, tá? Essa seta daqui tá errada, tá? Só para corrigir vocês. O rato não serve de alimento para sapo não, pelo menos eu desconheço. Essa seta ela deveria na verdade ir para cobra, tá? Essa seta daqui é para cobra, porque rato sim alimenta cobra. Rato não alimenta sapo não, eu não conheço. Mas essa daqui, por exemplo, o gafanhoto se alimenta de planta. A energia que o gafanhoto pegou das plantas pode ser encaminhada para um escorpião que se alimenta do gafanhoto, pode ser encaminhado para uma andorinha que se alimenta de gafanhoto, ou pode ser para um sapo que se alimenta do mesmo gafanhoto, ou para a própria andorinha também, tá? Ou para um besouro carnívoro que mata gafanhotos, tá? E aí, dependendo de qual for o caminho que ele pegar, ele vai ser um consumidor primário. Mas a cadeia em que ele vai estar pode ser menor ou maior. Olha só o caso aqui. Se você tem uma planta, depois tem um gafanhoto e um escorpião. Você tem primeiro nível trófico, produtores. Segundo nível trófico, consumidor primário. Terceiro nível trófico, escorpião. Chegou no escorpião, acabou, não tem mais outro. O escorpião está aqui no topo da cadeia. Ele não serve de energia para outro animal. Se vocês percebem, ele não tem nenhuma seta saindo dele e indo para outro animal. Por mais que eu entenda que também, por exemplo, a andorinha poderia comer o escorpião, mas não tem. Então aqui você tem 3 níveis tróficos. Mas se o caminho for esse aqui, ó, com os produtores, consumidor primário, depois vem para o besouro, consumidor secundário, depois vem para a andorinha, consumidor terciário, e a andorinha vai para o gavião, consumidor quaternário. Olha só o tamanho dessa cadeia que vem por aqui. Ela é maior, tá vendo? Então assim, isso aqui é o que a gente tem na natureza, mais comum, tá? A gente tem teias alimentares em grande quantidade, tá? Isso daqui é uma simples, tá? Uma teia simples, mas que possui aí diversas relações. Vocês podem ir acompanhando qualquer uma delas e vocês vão encontrar cada movimentozinho desse, exceto pelo que eu falei aqui do rato para o sapo, tá? O resto tá em ordem. E todos esses organismos aqui, depois que morrerem, todos eles têm uma setinha aqui que volta. Não é para plantas, sementes, flores, não. Eles voltam para os decompositores. Tudo que morre, todos esses bichos daqui, dos produtores até os consumidores finais, eles morrem. E todos que morrem voltam para os decompositores, que fecham o ciclo, fornecendo nutrientes no solo para que os produtores possam reiniciar tudo de novo até chegar nos animais do topo da cadeia. Por último, vamos falar sobre o impacto ambiental. Impacto ambiental, que vai ser o tema da nossa próxima aula com mais detalhes. E aqui eu só trago o conceito, que é a alteração significativa causada a um ecossistema com rompimento do seu equilíbrio. Lembrando daquele equilíbrio que tem lá no início, tá? O equilíbrio dinâmico, que pode ser por ação humana ou fenômenos naturais. E aqui eu trouxe algumas imagens, né? Aqui foi causado por ação humana. Isso daqui foi o desastre de Mariana. Não sei se vocês tomaram conhecimento, mas eu penso que sim. Quem assiste TV deve ter ouvido falar da barragem da São Marco, que destruiu algumas regiões da cidade. E aqui é uma área da Amazônia que foi completamente desmatada e queimada, e isso daqui tem sido cada vez mais constante, ainda mais agora, né? Do ano passado para cá, o aumento no desmatamento da Amazônia chegou a 10 vezes ao que se tinha. Não se tinha um desmatamento tão grande há 10 anos. Então, assim, a gente está impactando o ambiente de formas diversas e cada vez mais
severas, de tal forma que a natureza não está tendo mais condições de retomar ou de se reestabelecer para manter o seu equilíbrio. Alguns casos acontecem também com fenômenos naturais, que aí assim é um impacto ambiental, mas ele é um impacto menor, porque como ele é natural, ele acontece de tempos em tempos, dá tempo da natureza se reequilibrar de novo. Por exemplo, é o que aconteceu lá no sul do país esses dias aí, o ciclone bomba, que o pessoal falou. Os furacões, né, as enchentes, os tsunamis, erupções vulcânicas, tudo isso são impactos ambientais naturais, que é a natureza em si que causa. Que há um choque no equilíbrio dinâmico daquele ecossistema, há uma desestabilização, mas que com algum tempo depois aquilo dali vai se restabelecendo. Leva um tempo, mas consegue se restabelecer, que é diferente do que a gente faz com o impacto ambiental que a gente causa. O restabelecimento do equilíbrio, onde houve impacto humano, é muito mais difícil, porque o ser humano ele está cada vez impactando e dificultando o restabelecimento daquele ambiente. Veja só o exemplo do mangue em que foi soterrado pelo shopping Manaíra. O mangue tenta se sobreviver, mas a ocupação humana, tanto do shopping quanto daquela comunidade lá do bairro São José, impede que o mangue consiga se desenvolver e manter o seu equilíbrio. Então ele vai para outros locais, acaba acontecendo outros problemas ambientais mais na frente, como enchentes, como deslizamento de terra e outras coisas mais, por causa que o ser humano não permite que esse, digamos, equilíbrio natural volte, tá? Então, em tese é isso. Na próxima aula a gente fala sobre mais impactos ambientais e deixo para vocês os exercícios e espero que vocês respondam. Por favor, respondam e me passem um feedback, me dêem um retorno, me mandem perguntas para que eu possa estar auxiliando vocês, tá? E não restem dúvidas. Aulas, já está tendo atividades, então o conteúdo está sendo passado e o ano está passando, o tempo está passando e vocês precisam sim manter-se estudando, conhecendo as coisas, porque infelizmente o sistema ele não perdoa, o sistema ele não quer saber se teve pandemia ou não, vai pegar pesado com vocês e vai ser cobrado isso de vocês. Então assim, é bom que vocês busquem acompanhar o ritmo, né? Então interajam, tragam perguntas, façam os exercícios, tá? Essa primeira questão tá toda explicada aqui, e a segunda questão eu peço para que vocês observem essa imagem aqui dos corais, dos recifes de corais, tá? E procurem analisar e trazer as informações sobre isso, tá? Até a próxima aula.